Eu vou ler em Atos, capítulo 10. É um texto bastante assim, familiar e bem conhecido, e eu quero pensar um pouquinho nele. Eu quero começar a ler do verso 25 em diante e ler até o verso 48, porque fica bem claro daí aquilo que eu penso de repartir um pouco com os irmãos aquilo que Deus me propôs no meu coração. Diz assim, o verso 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considera-se como um imundo. Por isso, uma vez chamado, vem sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão vestido resplandecente, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e a tua esmola lembrada na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e chama Simão por sobrenome Pedro. Achar-se a este hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Portanto, se sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, e tendo começado desde a Galiléia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazareno com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra. Tiraram e também tiraram-lhe a vida pendurando no madeiro. E se ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto a nós, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou de entre os mortos, e que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. De todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar as águas para que não sejam batizados? Este que assim
como a nós recebem o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em teu nome e, Senhor, aprender mais contigo. Abençoa-nos ricamente sobre a tua palavra. Temos te louvado, Pai, nesta noite, que tu não é homem para que minta, e nada, Senhor, não vai ficar sem cumprir da tua palavra. E nós pedimos, Pai, que ela se cumpra em nosso meio, em nossos dias, Pai, que sejamos sempre renovados pela tua palavra e possamos crescer contigo, Pai amado, porque esta é a tua vontade. Assim nós oramos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Irmãos, como disse, esse é um texto bem conhecido, todos nós conhecemos ele, mas eu quero pensar em alguma coisa que me judia um pouco nos nossos dias da nossa vida cristã. Esse era um começo do trabalho dos discípulos, depois que Jesus foi morto e ressuscitou, e eles foram enviados a pregar o Evangelho, então, a toda a criatura. Antes, o Evangelho, a palavra de Deus, se resumia ao povo judeu e assim por diante. E depois de Cristo, então, se abriu as portas para que todos os que nele crescem alcançassem a salvação. Por isso, nós vimos alguma coisa de Pedro sobre quando ele falava com o judeu. Cornélio era um homem da corte italiana, mas era um homem porque nós vimos que ele conhecia alguma coisa de Deus e ele procurava viver uma vida com Deus. Ele era um gentil que pelos judeus não era considerado, mas era um homem que temia a Deus e buscava a presença do Senhor. E quando uma pessoa conhece a Deus e busca a presença de Deus, Deus se revela. Deus se revela. Nós vemos que ele era um gentil, mas ele buscava a Deus, porque Pedro diz para ele que as orações deles foram ouvidas e as esmolas deles foram consideradas, e por isso é que o anjo tinha vindo a falar com ele. Então é bom quando nós pensamos isso, é bom quando nós pensamos que quando nós vivemos na presença de Deus e buscamos a Deus por alguma coisa que às vezes está em nosso coração, Deus se faz presente. Deus se faz presente. Os céus se abrem para que as pessoas de Deus, o anjo de Deus, seja lá quem for, venha nos consolar quando estamos a buscar alguma coisa. Isso nós vimos na Bíblia inteira. Isso nós vimos em todas as vidas dos profetas. Nós vimos em toda a vida cristã dos nossos últimos dias acontecer quando um homem se opõe a buscar ao Senhor. Ele não se cala, ele vem ao seu encontro. Então esse foi um passo que aconteceu com esse pessoa que era numa corte italiana. Pedro, entrando, ele saiu ao encontro. Ele não esperou nem Pedro entrar, ele saiu ao encontro. E prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Talvez ele pensava, assim como muitas vezes nós pensamos que Pedro era um homem superior a ele, um homem mais digno do que ele, e se prostrou para adorar, mas Pedro, conhecendo que o poder vem de Deus, não do homem, o levantou e disse: eu sou homem que nem vocês. Eu sou homem que nem vocês. E os levantou, dizendo: ergue-te, porque também sou homem. E falando com ele, encontrou muitos reunidos ali. E quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ou entrar numa casa de alguém que não é judeu,
não é da sua raça, é proibido isto. Mas Deus já tinha falado com Pedro, Pedro já tinha tido um encontro com Deus, e ele disse, quando me chamaram, eu vim sem vacilar. Quando me deram notícia, eu saí a vir contigo sem vacilar, porque Deus já tinha ouvido a oração de Cornélio, já tinha prevenido a Pedro para que ele fosse chamado e ele fosse atender aquele pedido de que ele fosse em sua casa. Nós vemos que, falando com ele, entrando, muitos estavam reunidos, e que se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus demonstrou que nenhum homem considerasse comum o imundo. Deus já tinha mostrado para Pedro que agora Deus não tinha mais ninguém por comum e imundo. Mas nós vemos aqui uma coisa que, primeira coisa, chama a atenção, é que este homem estava o que fazendo? Orando. Esse homem, a primeira coisa que nós vemos que ele mexeu com ele foi porque ele estava orando. Ele estava buscando a presença de Deus. Tinha alguma coisa na sua mente que chamava dele a atenção e ele precisava saber o que era aquilo. E ele estava orando, falando com o Senhor. Enquanto ele estava orando, ele disse para Pedro, apareceu um homem resplandecente diante de mim e me mandou que te chamasse. Fizeste bem em vir ter, porque estamos todos reunidos aqui em casa. Irmãos, já era 4 dias. Será que nós teríamos essa paciência? Será que nós esperaríamos 4 dias? Será que nós ficávamos 4 dias esperando a vinda aquele que se tinha sido chamado? Muitas vezes, 1 hora é muito. 15 minutos que passa do prazo é muito. Mas ele disse, era 4 dias. Já faz hoje 4 dias que estamos aqui juntos, reunidos, esperando para ouvir aquilo que o Senhor te mandou falar. Estavam sedentos da palavra de Deus. Estavam esperando a palavra de Deus. Estavam com o coração dilatado para ouvir a palavra de Deus e saber o que Deus tinha que trazer sobre a sua vida. É isso que muitas vezes falta para nós. Nós não temos essa paciência. Nós desanimamos muito fácil. Nós paramos de buscar as coisas muito fácil. Nós pedimos uma vez ou duas, não recebemos, abandonamos. E por isso nós estamos sempre no mesmo lugar. Por isso nós estamos sempre parados no mesmo lugar. Não crescemos. Não saímos da onde estamos, porque paramos no mesmo lugar e desistimos. Mas eles estavam ali por 4 dias, esperando aquela pessoa que foram chamados. Creio que nada tirava da atenção da sua mente o que aquela pessoa vinha ter com ele, o qual eles iam aprender com aquela pessoa. Isso é maravilhoso demais. Quando nós esperamos no Senhor, sem vacilar, todo o tempo dos nossos dias. Quando foi o começo da minha vida cristã, eu estava numa luta terrível, a qual passei por muitos anos, sofrendo afrontas de todos os lados. Mas eu não parava de buscar a Deus, eu ia para a roça a trabalhar, e quando era um pouco eu fugia para o mato, para ir orar, porque eu não tinha outro lugar para orar, não tinha com quem conversar, não tinha com quem expor a minha luta, mas eu ia na presença de Deus e chorava ali no meio do mato, contando a minha situação. Um dia eu saí da minha casa para ir na roça buscar um milho verde e estava chovendo. Quando eu cheguei ali, antes de ir e tirar o milho verde, eu embaixo de chuva dobrei os meus joelhos no chão e
comecei a clamar ao Senhor. E ali mesmo Deus me batizou com o seu Espírito embaixo da chuva. Porque tinha uma pessoa sedenta das coisas de Deus. Irmãos, não estou aqui para acusar ninguém, mas estou aqui para falar de mim mesmo. Estou aqui para dizer o que acontece comigo mesmo. Eu parei de crescer. Eu podia ter crescido muito mais se eu continuasse naquela mesma situação, mas muitas vezes nós paramos. Deus poderia me usar muito mais nas suas mãos se eu continuasse naquele ritmo de um clamor com Deus, mas nós desistimos muito fácil. Quantas pessoas eu vejo que buscam um batismo do Espírito Santo, logo desistem, logo param de buscar, talvez estaria quase chegando, quase alcançando, mas param de buscar e não recebem, não alcança, não pare de buscar. Continua batendo, a palavra de Deus diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, e quem pede recebe. Deus não é homem para que minta. Nós não louvamos a Deus com esse hino? Será que Ele está mentindo nos nossos dias e Ele não tem mais o que dar para nós? É nós que paramos de buscar, é nós que se calamos, é nós que desistimos dessas coisas. No começo da minha vida cristã, quando se estava na igreja louvando a Deus, nós víamos homens glorificando o nome de Deus, homens dando glórias de Deus, glórias a Deus. Hoje nós não vemos nem nos dias que nós se reunimos para orar, parece que tudo está murchando, tudo está acabando. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós não estamos alcançando essas coisas, é porque nós estamos falhando, é porque nós deixamos de buscar, é porque nós não pedimos, é porque nós não batemos, é porque nós não lutamos por ela e nós não alcançamos. Eu quero dizer que a vida espiritual, ela tem quase um formato de uma vida material. Nós vemos que tem pessoas que se saem muito bem na vida material, porque eles batalham 24 horas por dia, e eles saem de lá. Saiam, às vezes, lá da pobreza, saiam de lá da valeta, e se levantam, porque eles batalham. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós batalhamos por ela, é certo que recebemos. Se nós buscamos, é certo que recebemos. Mas se nós paramos de buscar, nós ficamos aonde estamos. Nós ficamos aonde estamos. Assim é a palavra de Deus. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Quando ele fala, Jesus, sobre a palavra do juiz iníquo, que palavra maravilhosa ele traz a respeito de Deus, que o juiz iníquo não respeitava a Deus nem homem algum, mas por causa daquela mulher que o amolestava sempre, ele disse, eu julgarei a sua casa. Quanto mais o nosso Deus, quanto mais o nosso Deus se empenha quando nós pedimos a Ele e clamamos por Ele. Buscamos dEle essas coisas para que podemos alcançar. Olha, ele disse assim, na presença de Deus, manda, pois, alguém a Jope, e chama a Simão, que por sobrenome é Pedro. Deus, o anjo, como dizer, Deus, até os detalhes, onde se encontrava o apóstolo Pedro, para que o chamasse. E daí nós vemos que ele foi e ouviu este chamado. O verso 35 diz assim, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Portanto, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, se nós tememos a Deus e fizemos o que é justo, tudo o que nós pedimos é aceitável. Esta é a palavra de Deus que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado da Galiléia, depois do batismo de João. Ele disse para Cornélio, vocês conhecem a palavra que foi divulgado por toda a Judéia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ele disse, vocês conhecem a palavra, vocês sabem o que aconteceu em Israel, vocês sabem que Deus levantou este Jesus de Nazaré para fazer as coisas e pregar o seu reino, o seu evangelho, mas foi morto, crucificado, foi tirado-lhe a vida porque ele era justo, porque ele falava contra o pecado, foi tirado-lhe a vida, em outras palavras. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está vivo e está no meio do seu povo para nos ouvir. Já disse alguma vez que eu tenho certeza que Jesus está aqui no meio de nós. Tenho certeza que Jesus está aqui passeando no meio de nós. Está olhando para cada um de nós. Está conhecendo o meu coração como está. Está conhecendo o teu coração como está. Dele nada se esconde, dele nada se perde. Mas ele está no meio do seu povo. Daí ele disse assim, manifestou-se não a todo o povo, mas aos testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é a nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressurgiu de entre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivo e dos mortos. Ele testemunhou a Cornélio que ele os tinha mandado, ele tinha se manifestado a eles, que eram testemunha dele, depois da morte, e ele os enviou a pregar o evangelho, porque ele é Deus dos vivos e dos mortos. Ele é Deus de quem está vivo, mas ele é Deus também dos que estão mortos. Porque neste nome, os que estão mortos, um dia podem ser ressuscitados. Ele é Deus, ele é juiz. E ele é juiz porque um dia ele há de assentar-se no trono para julgar os homens no seu tribunal. Como é bom nós sabermos que um dia este Jesus, que é o nosso Salvador, este Jesus que é o nosso advogado, um dia vem como juiz. Um dia ele não vem mais advogar por nós, mas ele vem para nos julgar sobre aquilo que temos feito. Conta-se uma história de um pai que era advogado e tinha um filho bastardo, e esse pai o livrou seus filhos da mão das autoridades, muitas vezes, porque ele era preso e o seu pai defendia ele diante das autoridades. E um dia esse pai se formou juiz e o filho de novo caiu nas mãos das leis e se correu socorrer nas mãos desse pai. E o pai disse para ele, antes eu era o teu defensor e hoje eu sou o teu juiz. Hoje eu tenho que te julgar o que você fez. Eu não posso mais te defender. Enquanto hoje Jesus é o nosso advogado, um dia ele vem como juiz para nos julgar, tanto vivos como mortos. Diz a palavra de Deus, ele nos julga aquilo que nós fizemos, o bem ou mal, através deste corpo. Ele um dia vem para julgar, não é mais advogado, mas juiz. O que eu quero mais um pouco pensar com vocês nessa noite, o que fez esta oração deste homem gentil, como estavam preparados esse homem
que estava buscando a Deus na oração. Diz assim do verso 44 em diante: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre eles, que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas estranhas a Deus, e entoando, perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar as águas? Então vemos como esses homens estavam preparados. Era a primeira vez que eles estavam ouvindo o Evangelho, era a primeira vez que tinha alguém pregando o que Jesus tinha feito, o que era a ser feito. E diz que Pedro ainda falava nessas coisas quando sobre eles caiu o poder do Espírito Santo. Como está difícil de nós ver essas coisas nos nossos dias. Como está difícil de nós alcançar essas coisas nos nossos dias. Será que é Deus que parou ou é nós que estamos parados? Será que é Deus que não tem mais para nos dar ou é nós que paramos de pedir? Irmãos, a Bíblia diz que os últimos dias são dias maus e nós estamos vivendo nos dias maus. E se nós estivermos vazios, é muito fácil de nós fracassar. Mas quando nós estamos cheios de Deus, é muito fácil nós vencer também. Como é fácil de nós fracassar, é fácil de nós vencer também, quando estamos cheios de Deus. Nos nossos dias está difícil de ouvir alguém orando em língua, ouvir alguém louvando a Deus em línguas estranhas. Será que era só para os discípulos lá no passado? Não, não era. É para mim, é para você, é para aqueles que o buscam. É daqueles que vivem uma vida justa, é para aqueles que vivem uma vida de santificação. Eu quero dizer mais a vocês: não busquem o batismo do Espírito Santo sem viver em santificação, porque pode acontecer coisas estranhas. Mas se tu vive uma vida em santificação, batei e abri-se-vos-á, diz a palavra de Deus, buscai e achareis, e Deus não é homem para que minta. Deus é homem para cumprir a sua palavra. Ele é Deus para nos alcançar aquilo que pedimos quando vivemos uma vida para o Senhor. Então eu quero dizer, sem medo de errar, se essas coisas não estão assim acontecendo no nosso meio, é porque nós paremos de buscar. É porque deixemos de buscar. Paramos de clamar. Como disse muita vez, nós, quando tinha um culto de oração, passava da hora, muito, porque ninguém parava de orar. Quando se reunia para orar, era para orar, um parava de orar, o outro começava, ali se ouvia línguas estranhas, havia-se louvor em línguas estranhas, havia uma manifestação de Deus no meio, mas hoje nós não fazemos mais isso, nós não fazemos mais isso. Se 1 hora 15 minutos para de orar, ninguém mais ora. Como queremos alcançar o que pedimos? Como queremos que Deus cumpra a sua palavra em nosso meio, se estamos frios do jeito que estamos? Irmãos, a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme, levanta e Cristo Jesus te iluminará. Vamos deixar que Deus trabalhe em nossas vidas. Eu quero dizer que muitas vezes nós somos como alguma coisa que envelhece e precisa ser restaurada. Vamos deixar o Espírito Santo nos restaurar com a sua palavra e que possamos alcançar o que os nossos irmãos alcançaram. Vamos deixar que o Espírito Santo tome conta das nossas vidas para que as maravilhas do nosso Deus se renovem no meio do seu povo de hoje. Vamos viver do presente, não vamos deixar o presente porque queremos viver do passado, porque Deus é presente 24 horas por dia. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que nós possamos sair daqui com sede dessas coisas, de sermos renovados para
guerra que fomos chamados. Que Deus abençoe vocês ricamente e que vocês não deixem de buscar a presença de Deus. Eu quero dizer que Deus almeja para que essas coisas aconteçam nos nossos dias, porque Ele nos preveniu, Ele nos orientou, nos ensinou, nos mostrou todas as coisas para que nós pudéssemos alcançar, mas nós continuamos muitas vezes parados e calados. Está bom assim, está bom assim. Eu vou na igreja, volto, canto um louvor, 2 ou 3, eu volto, oro 15 minutos, chega, passo a semana sem orar, não tiro um tempo de oração, nós não chegamos lá. Eu quero dizer aos irmãos, sem medo de errar, nós não chegamos lá, nós não chegamos lá. Nós desmaiamos no caminho. Quantos irmãos que eu já vi desmaiar no caminho e fugir, porque pararam, deixaram de clamar, deixaram de buscar, deixaram de ouvir, se envergonharam de ser justo, se envergonharam de ter uma vida de santificação, porque o mundo o acusa dia por dia, e pararam no caminho. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Curva a tua cabeça e vamos orar. Não esperem que só o pastor Gedide ore, mas chegue você diante de Deus. Fale sinceramente diante dele o que tu anseia no teu coração, que tu espera do Senhor, e Deus pode te renovar ainda nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu entreguei a tua palavra assim como ela é. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes. Ela traspassa, Senhor, tanto a alma como o coração, é apta para dividir almas, medulas juntas. Senhor, então abençoa para que a tua palavra ache lugar no meio do teu povo, dos teus filhos, dos teus descendentes, daqueles que esperam por ti, Pai, e clamam dia e noite. Diz a tua palavra, não fará Deus justiça àquele que clama a Ele dia e noite. Mas nós paramos de clamar, nós paramos de pedir, nós paramos de buscar, e eu quero te pedir, perdoa, Senhor, o teu povo. Perdoa-nos, Senhor, de termos parado, e levanta para que possamos te buscar a tua face e louvar o teu nome continuamente. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, despede em paz o teu povo, Pai, e guarda durante esta semana. Acompanha, Senhor, 24 horas por dia, falando sobre os nossos corações e nos ensinando a buscar a tua presença. Assim nós oramos, te agradecemos e te pedimos, Pai, derrama do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus amado, Jesus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glórias a ti, Senhor. Jesus amado, abençoa a tua igreja, os teus filhos, cobre-nos na tua graça. Oh, meu Jesus amado, aqui estamos esperando pelo Senhor. Aqui estamos, Pai, como o povo que paravam na frente do tanque ao remover das águas quando descia um anjo. Assim estamos nós esperando a tua presença em nossas vidas. Jesus maravilhoso, toma-nos nas tuas mãos e consola os nossos corações, a nossa mente, a nossa visão possa se abrir na tua presença. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Assim nós oramos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.